Dia, 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui a postos para começar mais um sua revista radiofônica matinal nas ondas da Jovem Pan. Vem com a gente até as 11h30. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso bate-papo aqui nesta bancada multicolorida do rádio brasileiro. Olha só, Caixa 2 era modelo reinante. Confira essa e outras afirmações do patriarca Emílio Odebrecht, que ontem prestou depoimento ao amigo do Karnal, o juiz Sérgio Moro, gente. Corpo de delito, laudo do IML dá negativo para lesão corporal, mas a polícia continua investigando o caso da suposta agressão do cantor Vitor Chaves à mulher dele. Passando fome, hein? O que você precisa saber antes de cair na dieta da moda, a tal da dieta do jejum intermitente? Quais os perigos, hein? Será que funciona? Quem responde é o nosso convidado de hoje, o mestre em nutrição Antônio Lancha Júnior. Daqui a pouquinho, na nossa conversa, na nossa entrevista dessa edição do Morning que está começando. Esses são alguns destaques só do programa. Tem muito mais pra gente tratar nesta manhã de terça, 14 de março de 2017. Muito bom dia, senhorita Paulinha. Imagino que... Bom dia. Já temos uma hashtag pra chamar de nossa. Senhorita não, senhora. O Arthur Senhora, tá ouvindo, é vai ficar bravo. Ah, É tanto verdade. faz. Senhorita é elogio, não é? Eu quero Quer sempre dizer que eu elogiar. sou jovem. Você é jovem, é. Livre jovem, não é isso, Ed? É isso. Eu sei, é por isso que você me chama Imagina de se eu senhorita. falasse assim. Agora, muito bom dia, senhora Paulinha. Não combina. É, gente. não combina, eu sou muito jovem pra Verdade. isso. Essa é o tipo de propina que você fornece pra mim, né? Esse tipo de carinho. Ah, vamos falar Mas pelo sobre menos não é isso. ilegal, né? Que é Será? maravilhoso. É. Então vamos lá, eu vou nessa vibe, porque muitas denúncias, não é, Edgar? Uhum. Recebimento de propina por políticos, agentes públicos, dos mais variados perfis. Então teremos hoje uma hash apropriada e maravilhosa. Ela faz menção ao volume de grana que circula no bolso dos corruptos, mas também tem um hashtag Fica a Dica, um recado moralizador. Hashtag propinão. E o Isso. não Muito em bom. maiúsculo, Em letras tá? garrafais. É. isso aí. Essa é a nossa tag, você pode participar no Twitter, se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem camiseta do Morning pra Como vocês. é que é? Propi em minúsculas? É isso? Não! É Em uma garrafais. maiúscula. É, Letras propinão, maiúsculas. o não em maiúscula. Eu vou postar aqui, vocês já vão entender. É só dar copy-paste e começar a remar aqui no Morning Squad. Boa. Gostou da nossa hashtag, Augusto? Bom dia. Muito boa, Hã? bom dia, excelente, oportuníssima. Vamos lá. Bom dia, Ellen. Buenas. Fala, garoto. Fala, eu gostei do garoto. Beleza, obrigado. Vini? Tudo bem. Como é que estão nossos amigos hoje aí? Estão na fila para participar do programa ou Daqui não? a pouco eles entram. Tá certo. Eu vou seguir aqui no nosso WhatsApp, que também é uma maneira de você interagir aqui com o Morning Show. É o 11 931 17 1009. Muita gente diz, a Paulinha trouxe a hashtag aí, propinão, tá? Muita gente diz que a corrupção tá enraizada na cabeça não só dos políticos, mas do povo brasileiro de uma maneira geral. A gente já contestou essa ideia aqui no programa, né? Aquela frase que fica martelando na cabeça, né, que a situação faz o ladrão. Nada disso. Tudo depende da pessoa ali, de quem está à frente de uma possibilidade de incorrer num ilícito e opta aí com base na sua ética, nos seus valores morais, a não cometer o ilícito. Simples assim. A gente já falou sobre no programa, mas você pode participar dando a sua opinião, dizendo pra gente pelo WhatsApp se você já cometeu essas pequenas transgressões, esses, sabe, mini delitos do dia a dia, aquela coisa da vida prosaica. O cara vai lá no supermercado, vê tal, tem uma base ali liberada na fila dos velhinhos, ou então estaciona no carro, né, dos idosos, na vaga dos idosos, dos deficientes. Você já fez alguma coisa, algum ato como esse? Alguma pessoa que você conhece recorrentemente dirige, por exemplo, depois de ingerir álcool, né? Omite aí algo ao passar na alfândega quando vem com aquela muambada do exterior. Conta pra gente, dê a sua opinião, 11 931 17 1009. Pode mandar mensagens em vídeo também, tá bom? Aqui pro nosso WhatsApp. Você acha que esses delitos podem ser comparados moralmente à corrupção no mundo político? Que movimenta aí bilhões e bilhões? Me lembro da conversa ontem
que tivemos aqui com o jurista Ives Grandra, falando e discorrendo um pouco a respeito dessas diferenças entre os delitos ali, não é? De coisas de menor evidência na criminalística, enfim, coisas de mais leves, delitos mais leves. Conta pra gente, 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp, aguardando a tua participação. Curta a nossa página lá no Facebook, JP Morning Show, e o nosso canal no YouTube também. Tem sempre o conteúdo extra, além do que acontece aqui nesse estúdio multicolorido, todas as entrevistas que já passaram por aqui. E se você não estiver satisfeito em só ouvir o que temos a dizer, pode acompanhar ao vivo pelo YouTube em youtube.com/morningshowjp. Vambora? Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. O patriarca da empreiteira Odebrecht, Emílio Odebrecht, ficou ontem cara a cara com o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância. Ele disse que Caixa 2 sempre existiu, era um modelo reinante, nas palavras da Ellen. O depoimento trouxe novidades ou são coisas que a gente já ouve desde muito tempo atrás? São coisas que a gente vinha... Não só ouve, mas constata. Constata, enfim. Não são novidades, mas assim... Surpreende quando a gente ouve. Eu ontem fiquei aqui à tarde fazendo a decupagem desse depoimento, né, ouvindo o depoimento. Surpreende quando a gente vê as coisas sendo faladas dessa tão abertamente, tão né? tranquilamente, né? De forma banal. Esse era um depoimento, gente, que estava sendo dado sob sigilo, tá? Ele foi dado em videoconferência, além do Emílio Odebrecht, outras 15 pessoas falaram. Estavam sendo tomados depoimentos dentro de uma ação, é um desdobramento da Lava Jato. E é uma ação, ele estava falando como testemunha de defesa do filho dele, o Marcelo Odebrecht, numa ação que acusa o ex-ministro Antônio Palocci de agir em favor dos interesses da construtora, da Odebrecht, na operação de sondas para a Petrobras, uma construção de sondas para a Petrobras. Bom, aí ele está sendo ali perguntado por advogados do Palocci, por advogados do filho dele, do Marcelo, pelo Ministério Público, e lá pelas tantas ele é questionado sobre aquele setor que ficou popularmente conhecido como setor de propinas da Odebrecht. Se esse setor existia e se era um setor que tinha sido desenvolvido pelo filho dele. E ele disse, não, esse setor não foi desenvolvido pelo meu filho. Esse setor, ele, na verdade, sempre existiu dentro da empresa. E ele fala, então, com uma certa nostalgia, dizendo o seguinte, a única questão é que as coisas, elas ficaram mais complexas com o tempo. No meu tempo, era um pouco mais simples. Não tinha, como hoje, operações em mais de 20 países. Elas não eram assim que nem nesses tempos. Mas isso sempre existiu. A gente tem esse trechinho aí em vídeo, Bruno, para a gente acompanhar? Ocorriam antes da participação de Marcelo no âmbito da administração de empresas do Grupo Odebrecht? Sim, existia isso já e sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente. O que houve impedimento foi a partir de 2014, 2015. Mas até então sempre existiu, desde a... Ocorriam antes da participação de Marcelo no âmbito da administração de empresas do Grupo Odebrecht? Sim, existia isso já e sempre foi um modelo reinante no país. Modelo reinante. Um modelo reinante no país. Desde a minha participação, da participação dos tempos de meu pai, isso sempre aconteceu. E a gente quem está nos acompanhando pelo YouTube, está vendo isso, aparece o rosto do juiz Sérgio Moro, não aparece o outro enquadramento. Por quê? Porque isso foi uma videoconferência. Além dele, falaram também o ex-ministro José Eduardo Cardoso, outros depoimentos foram tomados por videoconferência. O Sérgio Moro em Curitiba, eles estavam depondo em São Paulo. Então, por isso que não está aparecendo ali o enquadramento direito. E tudo isso era sigilo, né, gente? O que aconteceu? Por alguns minutos,
uma falha, que não se sabe direito o que foi, se foi falha exatamente, como é que foi isso, no sistema online da Justiça, acabou disponibilizando esse material lá. E aí, claro, nós jornalistas estamos ali todo o tempo olhando esse sistema online da Justiça, pegamos o vídeo, estava disponível, portanto, se está online, tá para todo mundo ver. E aí não tem como, a gente vai lá e pega esse material e torna público. Depois ele voltou ali, se retirou isso do ar. Em um outro trechinho que a gente tem aí, só pra gente, a parte mais polêmica, já que o que estava sendo colocado ali em questão era a ação envolvendo o ex-ministro o Antônio Palocci, né? Se pergunta para ele sobre o codinome italiano, já que um dos executivos da Odebrecht, o ex-diretor da Odebrecht, Márcio Faria, diz que usava Palocci, o codinome italiano, para se referir a Palocci. E aí perguntam para ele, era ou não era? Italiano era o Palocci ou não era? O que ele responde? Existem muitos apelidos na organização. Eu seria leviano e responsável de dizer que o italiano pode ser também o nosso Palocci. O nosso Palocci, gente, esse trecho é sensacional. Vocês atentaram porque ele diz o seguinte, havia muitos apelidos na organização. A gente pode até confundir essa organização. Chama de organização. O nosso Palocci, porque a proximidade realmente era muito grande, né? Ele reconhece. Então é isso. Mas ele vem a dizer que sim, era um dos codinomes usados para Palocci, era italiano, mas tinham outros italianos por lá. O nosso Palocci... Poderia ser do nosso Palocci. Poderia ser do nosso Palocci. Você sabe que essa declaração que você mencionou aí, a respeito do que falou o ex-ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso, na declaração, ele faz uma afirmação que vai ao encontro de um sem número de manifestações, Ellen, que a gente tem visto aí no mundo político. O Cardoso, que também depois ao Sérgio Moro ontem, disse que a prática do Caixa 2 é perversa mesmo, mas decorrente da tensão política brasileira. E mais, ressaltou que às vezes, só às vezes no Caixa 2 são drenados recursos oriundos de corrupção. Às vezes não, né, Augusta? Eu quero a tua palavra, né? Vai dando uma impressão de que o grande plano de salvação pro Brasil, né, orquestrado por tudo que é político, aí passa por minimizar essas questões cruciais, relativizar o que é delito, né? Sem a menor dúvida, é uma ofensiva suprapartidária, né? Ou multipartidária, para se assar uma grande pizza aí, eliminando essa turma toda aí envolvida no Caixa 2. Repito o que disse a Carmen Lúcia, Caixa 2 é crime. Agora veja só, coincidência entre aspas. Há poucos dias o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que esse negócio de Caixa 2, corrupção, é uma questão cultural no Brasil. Isso aí sempre aconteceu. A moral nacional. Faz parte da moral nacional. Faz parte da moral nacional, bem lembrado. Ontem, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a corrupção, e isso existe desde 1500, e também é uma questão cultural. O Emílio Odebrecht, empresa que publicou há pouco tempo uma nota dizendo que se penitenciava pelos erros cometidos, porque tinha violado os valores que sempre cultivou, confessa agora que desde a primeira geração pratica esse tipo de crime, quer dizer, era o Norberto, foi o Emílio, agora, depois o Marcelo e será o filho. Pressupõe-se, já que é um negócio que vai passando, né, de geração para geração. O negócio é o seguinte, tremenda. Se ele disse isso, se ele acredita nisso, então o depoimento dele tem que ser invalidado. Eu acho que nesse momento, no trecho em que ele fala do italiano, acho que ele só confirma que eles dividiram entre si. Não é dele, o Palocci não é caso dele. O caso dele é o Lula e do filho é a Dilma. Até aí tudo bem. Agora, há sim uma grande ofensiva que deve ser repudiada, porque eles estão tentando salvar todos os políticos. Todos os políticos.
Isso é cultural, só se for na cultura deles. Jogar um pano Alguém quente, aqui fez isso? Algum de nós fez isso? Quer dizer, eles estão chamando todos os brasileiros de levianos, de ladrões, Sim. de corruptos. Corruptos são eles. Ô Augusto, guardando as devidas proporções, mas se trouxermos aqui para um fato mais corriqueiro, digamos que se a gente agora adquirir um costume, nós, cidadãos brasileiros, de entrar numa loja e pegar uma coisa e pôr no bolso. Sim, Vamos guardar no meu bolso. É porque cultura. tudo bem eu fazer, é só uma coisinha de nada. Responda, Ed, o seguinte, olha só, é como futebol, como carnaval, isso faz parte da nossa cultura. Aí o sujeito vai dizer, Roubar. olha, roubar não é mais crime, porque todo mundo faz. Olha só, eu não gosto de falar de questões pessoais, mas sou obrigado a falar. Eu sou filho de político, meu pai foi prefeito 4 vezes, fez mais que 4 campanhas e tal. Ele nunca mexeu com esse negócio de caixa 2, não, isso aí é coisa de malandro. Coisa de malandro. Se você começa a receber aqui na Jovem Pan como dinheiro de bicheiro, né, ou de missa, que a gente entregam notas Na em caixinha envelopes na caixinha, isso daí é malandragem, não é que essa conversa não, de que não, é da nossa cultura. O Augusto, cultura deles. o ministro do STF também, o Gilmar Mendes, recentemente disse uma declaração que é a seguinte: corrupção pressupõe ato de ofício, então alguém pode fazer a doação por caixa 2 sem ser corrupção. Declaração do Gilmar Mendes também querendo relativizar, querendo diferenciar a caixa 2 de corrupção. O que comprova a existência dessa ofensiva que deve ser repelida mas imediatamente nas ruas agora, porque ela é suprapartidária. Tá todo mundo metido nessa. É quase um culto ecumênico. Político, mas olha isso, quem gosta de futebol, quem gosta de carnaval, gosta de roubar também. É brasileiro. Pois é. Vamos lá ao nosso epicentro, ao olho do furacão, né? O ex-presidente Lula presta depoimento hoje ao Ministério Público Federal. Ele é acusado de obstrução da justiça ao tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó. Óbvio que o olho do furacão é Brasília. Quem tem os detalhes dessa notícia é o nosso correspondente por lá, o Zé Maria Trindade. Bom dia, Trindade, com imagem alto e bom som. Bom dia. Essa mágica aqui do rádio com imagem. Pois é, o ex-presidente Lula é réu nesta ação na Vara Federal daqui de Brasília. Olha, Augusto, eu já observei aqui que se roubar não é pecado, não é crime por aqui, o sexo é, viu? E punido severamente. Imagine que funcionária da CPI, a CPI dos Correios, que acabou vazando um vídeo dela fazendo sexo, ela foi demitida sumariamente. Isso e outras funcionárias do Congresso Nacional que posaram nuas aí, também foram demitidas sumariamente. Então, assim, o Código Penal aqui funciona diferente. Não né? faz parte da cultura nacional. Sujeitos retos, corretos, né? Sim, o sexo é pecado, roubar não. Olha só, o ex-presidente Lula, ele está prestando depoimento, chegou na Vara Federal daqui de Brasília e já houve uma interrupção total do trânsito em volta e o que ele vai responder é sobre obstrução de justiça. É aquele caso do ex-senador Delcídio do Amaral, né? Que fez a delação premiada e mostrou que havia uma combinação ali com várias autoridades, inclusive ministros, tentando obstruir a Lava Jato. E isso acabou nesse processo que é problemático para o ex-presidente Lula, sim. É apenas um dos em que ele figura como réu. E todas as repercussões aqui indicam que, na verdade, houve uma tentativa geral, como está acontecendo agora politicamente, a tentativa de barrar a Operação Lava Jato. O nome desta operação é Salva Política, né? O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, ele disse aos políticos que do jeito que está indo, dá a impressão de que todos são iguais. E, na verdade, o senador Aécio Neves tem razão. E todo mundo é assim também. Mas há um certo entendimento de salvar a política e é aí que mora o perigo, né? Salvar a política e os políticos que cometeram os crimes até agora. Trindade, fica mais um pouquinho com a gente. Augusto, eu quero agora entrar nesse assunto com você com respeito à figura do ex-presidente Lula. Você conhece o Lula, já acompanha a trajetória do Lula desde o sindicalismo. Desde 78. Até, enfim, a trajetória e a biografia dele depois da presidência também.
por quais mutações, na tua opinião, passou o Lula ao longo desse tempo todo aí na tua visão, Augusto? Olha, profundas, né? O Lula, quando surgiu, era um líder sindical realmente disposto a acabar com os pelegos que dominavam o sindicalismo daquela época, no final dos anos 70. Depois, eu acho que com a fundação do PT em 1980, ele já começou a dar sinais de onipotência, onisciência, dar pouca paciência para dialogar e tal, mas eu acredito que até a chegada à Câmara dos Deputados, ele era um homem que combatia a corrupção. Eu acho que ele começou a mudar com a conquista das primeiras grandes prefeituras pelo PT, porque começaram os desvios de dinheiro já aí, aquele negócio de lixo e tal, isso é antigo, dos anos 90, isso se acentuou. E acho que quando ele percebeu que deveria fazer concessões para conquistar a presidência da República, ele começou a descobrir o convívio com os muito ricos, começou a perceber as alegrias que o dinheiro traz e ele foi vítima do deslumbramento do novo rico no começo, que evoluiu depois para a perda completa dos valores morais. O Lula, que era conhecido, né, ou ele se apresentava como tal, como alguém que não abandonava os amigos, ele me impressiona muito hoje porque ele joga cargas ao mar com a maior tranquilidade. Ele nunca vai ver o Zé Dirceu, ele é capaz de abandonar o Palocci, quer dizer que foi o maior ministro da história, ministro da Saúde, e é capaz de fazer o que fez no enterro da mulher. Então eu acho que eu hoje qualifico o Lula de amoral. Ele está acima desses valores, ele dá a menor importância. O Trindade está com a gente. Algo a acrescentar nessa história, Trindade? Também tem o fator aí, Augusto, de que é uma crítica que, inclusive, os próprios quadros, os maiores quadros do PT reconhecem, que é ele ter se ladeado ao que de pior, ao que sempre o partido criticou na velha política, na velha maneira de fazer política. Ele dizia que o Sarney era o maior ladrão da nova república. Ficou íntimo. O Collor fez foi o responsável por aquele episódio inesquecível e torpe, né, da Miriam... Sim, da campanha, né? A acusação da não, que foi a questão do aborto. Do aborto. E ele dizia, o Lula, para mim, disse inclusive, foi o pior dia da minha vida, eu nunca me senti tão humilhado. Aí aparece abraçado com o Collor, ele elogiando. Trindade. Pois é, olha, eu diria, Augusto, que a participação do ex-presidente Lula aqui na Câmara dos Deputados foi, assim, nula, né? Ele teve um mandato, detestou, porque realmente o trabalho no Legislativo é diferente, né? Os sindicalistas têm dificuldades aqui, porque as coisas não andam numa velocidade, é até bom que seja assim. Não se pode fazer uma fábrica de leis, né, todos os dias. Então, a participação dele aqui foi muito pequena. Eu noto ali a grande mudança do ex-presidente Lula foi quando, no primeiro governo dele, ele negociava com o PMDB. E o PMDB anunciou o afastamento do governo porque queria muito. Aí entrou a figura de José Dirceu. Isso foi muito importante. José Dirceu disse ao ex-presidente Lula, olha, se quiser continuar no poder, é assim. É como nós chegamos na presidência da República, já depois da Carta aos Brasileiros, ali houve uma mudança muito grande. E aí ele abriu as portas e deixou José Dirceu à vontade para negociar. Não estou eximindo a responsabilidade dele, muito pelo contrário. Se ele autorizou o José Dirceu a fazer tudo para manter-se no governo, ele é o chefe era o chefe de José Dirceu. Então, ali houve uma mudança muito grande, entregaram as entranhas do governo para partidos como o PMDB, o PP e PTB, e aí é que começou a grande lambança nacional. O Trindade tem razão, eu só citaria a frase clássica, que não deve ser esquecida, do Zé Dirceu. Eu não fiz nada sem o conhecimento do presidente da República. Pronto. Obrigado, Trindade. Um grande abraço por ser bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, muito bom dia. Vamos acompanhar esse depoimento do ex-presidente e o áudio será liberado aqui. Obrigado, bom dia.
Vamos girar o assunto. Saiu ontem o resultado do exame de corpo de delito feito pela mulher do cantor Vitor Chaves, que supostamente a teria agredido. A delegada, no caso, deu uma entrevista falando sobre isso, né, Vili? O que ela disse aí de novidades sobre isso? Primeiro que deu negativo, né? Qualquer tipo de lesão corporal aí da mulher do Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo, o exame que foi realizado no ML de Belo Horizonte, um dia após ela ter ido à delegacia e tê-lo acusado, né, de agressão no dia 24 de fevereiro. A delegada responsável pelo caso, Edgar, que é a Danúbia Quadros, disse ainda que aguarda o laudo das imagens de segurança do prédio para concluir o inquérito com prazo aí de 30 dias. E segundo ela, lesão corporal e agressão vias de fato são coisas diferentes, né? E, coisas como empurrões, tapas, posturas que não deixem a vítima lesionada não aparecem no corpo de delito e não deixam vestígios. Também afirmou que nenhum vizinho ou funcionário disse ter visto qualquer agressão, apenas gritos, e que a confusão realmente começou quando o cantor levou a filha do casal para a casa da mãe sem que a Poliana soubesse. E eles moram no mesmo prédio. Então ela ficou revoltada com isso, foi até a casa da mãe do Vitor e aí rolou toda essa confusão, ela quebrou alguns objetos, né? Todos os envolvidos aí já prestaram esclarecimentos à polícia, inclusive um segurança. O próprio Vitor, no domingo, né, prestou um depoimento por mais de 2 horas. E a delegada só frisou que ele disse que realmente não agrediu a esposa, que aliás ele não agrediria nenhum homem, quanto mais a esposa grávida. Então a expectativa aí para a conclusão do laudo dessas imagens aí do circuito de segurança do prédio ainda não foi informada, mas a previsão é um prazo aí de 30 dias. Agora, também tem que ver o seguinte, né, Edgar? Se realmente não houve nada, esta mulher realmente tem algum tipo de transtorno, né? Porque quem que vai na delegacia e inventa toda uma história dessa, ela pode até virar réu, porque tá mentindo perante a justiça, né? Perante os policiais. Bom, a justiça é que vai dizer, a apuração final é que vai determinar o que realmente aconteceu. É complicado a gente falar, né? Não dá pra dizer nada. É o tipo de coisa que só quem é o íntimo ali, tá no íntimo da família, no cerne ali, a mãe, as pessoas que estavam envolvidas sabem disso, na verdade. Agora, o Vitor é um sujeito público, estava à frente de um dos programas de maior visibilidade da TV brasileira. Não tá mais. Não tá mais. Não tá mais. Né? Então, todo o envolvimento comercial aí... Isso afeta a carreira dele. Exatamente. Mesmo que prove que aquilo não aconteceu, isso vai ficar manchado na carreira dele. Bom, fechou. Vamos girando o assunto ainda na música, mas a parte boa da música, quando a gente fala mais leve, de lançamentos, shows, enfim, oportunidades de você ver o teu artista favorito. Você quer começar por qual, Paulinha? Pelo New Order. Pelo New Order? Tá bom, vamos lá. Tá aqui já, vamos lá. Bom, foi em 2015 que a gente anunciou até aqui no Morning, né, o lançamento de um novo trabalho de estúdio deles, um Music Complete, que foi bem legal, os fãs ficaram contentíssimos. E aí vem a banda agora e anuncia um próximo álbum, e esse próximo álbum, Ed, vai ser um álbum ao vivo. Você sabe que o último álbum ao vivo do New Order foi o Live at Festival em 2012. Então agora a gente vai ter esse próximo álbum, lançado em 26 de maio. O nome do álbum são iniciais, NOMC 15, que eu acredito que seja New Order Music Complete 2015. Então seria uma referência aí ao próprio Music Complete, esse último álbum de estúdio da banda. Esse álbum ao vivo vai contar com faixas desse álbum novo, mas também clássicos do New Order e até algumas do Joy Division. Então, acho que os fãs vão gostar bastante. E outra coisa, a banda também vai fazer shows em Manchester, na Inglaterra, em junho e julho. Um show bastante especial, porque vai ser acompanhado com uma orquestra de cordas. Então, quem quiser brigar por ingressos aí, acho que vai ser bastante disputado. As datas são 29 de junho, também 1, 6, 15 e 16 de julho, durante o Manchester International Festival. Isso é muito bacana, muito interessante, porque o New Order tem muitos fãs. Além dessa orquestra, tem aí um setup de 12 sintetizadores, um cara que eles trabalham já há muito tempo nesse arranjo dos sintetizadores. Então é um show de festa, um show comemorativo também.
porque eles fazem em Manchester, a terra natal. E vai ter, junto a esse período, Paula, uma exposição com artes gráficas relacionadas ao Joy Division e ao New Order e fotografias raras da banda também ao mesmo tempo em Manchester. Tô me sentindo muito trocando ideia de música com o Edgar hoje. Para os fãs, um prato cheio. Tem gente que eu sei que vai fazer essa viagem e vai assistir o New Order ao vivo em Manchester, do ninho da banda. Aliás, é num local, se eu não me engano, aí tem que confirmar essa informação, que foi onde o Joy Division fez a primeira apresentação na televisão. O local do show. Né? Tá vendo? Especial, então, pros fãs do New Order. Brigue pelo seu ingresso se você quer assistir o New Order em Manchester. Em maio tem esse álbum novo ao vivo. Aí eu tenho uma novidade também pra uma outra banda que tem muitos fãs. Talvez fãs bem mais jovens. Que é a banda Handsome. Pode roncar como você é velho, a gente sabe disso. Você é velho. Isso é a nossa adolescência, no caso. Gente, os Hanson tão fofos, tão pequenos, tão miúdos, tão um mix de Nirvana com Família do Remy, né? Agora eles estão bem mais velhos, já se passaram 25 anos. Um pop lá, o Jackson 5 também, muito, né? Foi bem legal essa música. É que tocou Beberam tanto aí que bastante, depois né? irritou, né, Pelo menos Ed? tentaram, né? Pois é. Não, então, eu canto até hoje. todo mundo, quem não? Isso foi um fenômeno da era MTV. Foi. Isso aí, quando surgiu, foi um estouro absoluto. As pessoas ficavam enlouquecidas para ver o Hanson, acompanhavam, seguiam aquela coisa de loucura, idolatria. Aconteceu com o Hanson. Pois é, no Brasil eles vieram 4 vezes, pra vocês terem uma ideia. E pode ser que venham novamente, porque agora eles vão comemorar 25 anos de carreira, eles já não estão muito Nirvana com Família do Remy, agora estão mais parecidos mesmo. Reverendos. Os reverendos presbiterianos. O que a gente falou que ele tava parecido, Ed? Com aquele cara... Oh, Ai, gente, bom, daqui a pouco eu lembro que ele tá parecido, eles estão parecidos agora, mas estão bem mais velhos. com o Bon Jovi. Com o Bon Jovi. o Com a Taylor. mesma idade. Parece que eles têm a mesma idade, inclusive, do Bon Jovi. O que é bem Taylor. estranho. Pois é. E eles vão fazer essa turnê. Começa em 21 de maio nos Estados Unidos. Eles só lançaram datas nos Estados Unidos e Europa. Mas os fãs brasileiros podem se animar, porque muito provavelmente eles vêm pra cá. Eles têm muitos fãs no Brasil. E em breve eles vão lançar datas na Austrália e na América do Sul. Então, meninas que são fãs de Handsome, se preparem. E aí a gente tem a última novidade de música. Opa! Hoje. Aí sim, hein? Você gostou, né, Ed? Ó o gravão. Ó esse gravão. Quando ele vem chegando, o Snoop Dogg, né? Com aquele cigarro de artista que ele é sempre peculiar, sempre está presente nos Faz vídeos do parte do Snoop Dogg. figurino. Pois é, assim como as meias coloridas. E dessa vez ele lançou um remix para uma faixa chamada Lavender, numa parceria com um grupo chamado Bad Bad Not Good e também com o DJ Kite Pranada. Espero que eu tenha falado certo, gente. Mas o louco mesmo é o clipe. Quem tá assistindo com a gente pela internet tá assistindo. O clipe começa com uma família típica americana, mais de palhaço. Todo mundo é palhaço nesse mundo idealizado aí pelo Snoop Dogg. Mas palhaços assim que eles não estão vivendo sempre numa boa. Rola umas palhaçadas, mas também rola muita coisa ruim, conta pra pagar, sabe, Edgar? E aí o pai sai meio decepcionado de casa, com aquele cigarro de artista. Ele é apreendido pela polícia, que também é palhaça. Mata ele com balas de glitter. Ele é filmado por um curioso que coloca no YouClown. Não é YouTube, é YouClown, né? Então o YouTube dos palhaços. E aí o que acontece é que a gente pode ver um palhaço especial que tem nesse videoclipe, que é o palhaço de Donald Trump. O palhaço Trump tem a cara laranja, por motivos bastante óbvios, né, Ed? E depois que a gente vê esse palhaço Trump, o clipe pega mesmo pesado. Snoop Dogg aponta uma arma pra cabeça desse palhaço Trump. Não chega a matar ele porque no mundo da palhaçada o que é que sai da arma, né? Aquela bandeirola escrito bang, né? Não sai bala de verdade. E aí aquele Trump acorrentado fica numa bad, querendo dividir o cigarrinho com o Snoop Dogg e o seu esquadrão suicida, e acaba que não tem nada pra esse Eles Trump, não né? passam a Quer bola. dizer, depois de spoiler de filme, Spoiler ela dá de spoiler clipe. de clipe. Tem que dar, né? Se é assunto, tem que explicar aqui o que é que é Aliás, pro esse pessoal clipe ver. poderia ser do Brasil, porque o que tem de palhaço aqui é brincadeira, velho. E é verdade, esse é um dos outros pontos do clipe da Pena, bem observado. Todos somos palhaços, né? A sociedade por aceitar tudo isso, o Trump por fazer tudo que ele faz. Essa é a crítica do Snoop Dogg. Ele que já tinha falado pra Billboard, né? Ninguém está lidando com o fato grave desta
de palhaço ser o presidente. E tá aí a crítica do Snoop Dogg, o clipe é muito bom, espero que vocês assistam. Se você gosta ou não do Trump, tá dado aí o recado do Snoop Dogg. Boa, Paulinha. Você não gostou da pena do clipe? Evidente que não. Então Mas dá- caberia bem no Brasil, hein? Então da hora. Cuidado comigo, hein? Da hora certa pra gente aí da pena. 10h38, velho. Da onde é esse horário, pô? Horário de Brasília, pô. Dieta da lua, a dieta da sopa. Eu batizei a dieta da Ellen, a dieta do astronauta, porque ela só tomava pó, né? Ou... Alimentos. Os pó Alimento misturado em pó. com água, os Alimento em pó. shakes, vai. Alimento em pó. Bom, tem dieta da proteína, das cores. Dieta é o que não falta, cada hora aparece uma dieta e entra na moda essa dieta. A da vez é o tal jejum intermitente. Ó, tem muita celebridade que recorre a esse tal jejum e agora aparece nas fotos lá a dar inveja, né? Com corpo esguio, o abdômen tipo tanquinho. Será esse novo regime salvador ou mais uma roubada, hein? Fica a pergunta e quem pode responder pra gente é o nosso convidado de hoje, o mestre em nutrição, Antônio Lancha Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia, Edgar. Um prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre gostoso estar aqui. Vamos bater esse papo aí Vamos lá. e refletir a respeito dessas diferentes dietas. E mais especificamente, para o nosso começo de conversa, seria bacana ouvi-lo a respeito da definição, na tua ideia, desse tal jejum intermitente, do que se trata. Então, legal. A história disso começa com as questões religiosas, né? Algumas religiões têm o jejum como parte da sua cultura, do seu hábito. Os judeus, os muçulmanos fazem normalmente uma história do jejum. A partir daí, os caras começam a tentar fazer isso virar um hábito, para as pessoas ficarem 2 dias sem comer absolutamente nada. 2 dias? 2 dias. 2 dias em jejum, onde Gente você vai do ficar céu. lá só tomando água e tal. E depois você passa 5 dias se esbaldando, né? A consequência disso é uma coisa muito interessante, porque o nosso corpo ele foi treinado para economizar energia. Quando você expõe ele ao jejum, ele fala, ok, entendi, eu vou perder peso. Só que ele perde peso muito rapidamente porque ele perde água, ele desidrata o próprio corpo. E quando você ingere absolutamente tudo que você quer, na vontade que você quer, ele faz um estoque ainda maior de gordura. Então essa brincadeira é uma estratégia muito boa para engordar. Tem vários estudos falando isso, tanto com humanos quanto com animais, que mostram que toda vez que você fica ciclando esse jejum na tua vida, você vai treinando o seu corpo a engordar. Então, para o nosso ouvinte que quer emagrecer, cuidado, isso pode ser uma grande roubada e não vai levar você ao sucesso que você espera. Eu vou passar para os nossos amigos aqui da bancada, mas eu já vou emendar uma pergunta que tem a ver com isso que você falou, porque os entusiastas dessa dieta, desse jejum intermitente, são vários, hein? eles defendem esse processo todo dizendo que na pré-história era comum o homem ficar ao longo de períodos longos de tempo sem se alimentar, porque ele tinha que conseguir a próxima caça para poder obter o seu alimento. E que, portanto, o genoma humano, né? Aí os especialistas, o genoma humano estaria condicionado a trabalhar nessa condição. Legal. E aí, na semana passada, saiu um artigo da Nature exatamente mostrando isso, que não é bem assim esse papo, né? Mostrou assim, que os caras que moravam na pré-história, por exemplo, na Inglaterra, eles tinham mais um hábito caçador mesmo, consumiam ovelhas e tal. Já os caras que moravam na Espanha, não. Eles eram quase que vegetarianos. Então, assim, o fundamento cai por terra na semana passada. O princípio já não é mais verdadeiro. E que esses caras consumiam alimentos que eram muito parecidos com os nossos antibióticos de hoje, com a aspirina de hoje. Então eles consumiam fungos que tinham penicílio, que seria a penicilina, e eles consumiam outros alimentos que tinham coisas semelhantes ao ácido acetilsalicílico. Então já era conhecido, talvez por experiência, né, de consumo, o consumo de anti-inflamatórios, de antibióticos já lá 50 mil anos atrás. Sim. Né? Então, quando se cria essas teorias das dietas, tenta se fundamentar em alguma coisa que, eu acho que, mas na prática a ciência acaba desvendando que não é bem assim que funciona. Agora isso vai justamente na contramão do que normalmente os nutricionistas, endocrinologistas pregam, que é a gente se alimentar de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas. O mais seguro é isso, ou pelo menos é o que o meu estômago me diz sempre. 3 em 3, em 4 em 4, ele já está dizendo que está com fome. É o mais seguro. Então, o que acontece é que assim, quando você fica um período longo em jejum, você perde a sua racionalidade na escolha do alimento.
Então você age instintivamente. Você vai pelo que é mais aromático, pelo que é mais saboroso. E, por exemplo, os restaurantes que fazem comida por quilo já sabem disso. Eles colocam na porta de entrada sobremesa. É verdade. E daí Isso é muito ruim. Daí você entra faminto, o que você faz? Já pega uma torta, né? Uma Porque ou duas. gelatina não, né? Exatamente. Então, porque não tem cheiro, Ninguém né? pega gelatina. Ninguém pega gelatina, a menos que seja forçado. Pois é. E esse é um dado legal, né? Toda vez que você deixa de se alimentar de uma forma fracionada, você vai responder instintivamente, porque nós somos bicho também, né? Então você vai lá e age como bicho, vai comer o que aparecer para resolver a tua questão de imediato. Qual é a sua dieta preferida que você A minha acha dieta mais preferida? eficiente? A minha dieta é não dieta. Eu odeio dieta, tanto que o nosso livro chama Não O dieta. Fim das Dietas, né? Porque as pessoas elas têm que aprender a se alimentar. Eu odeio aquelas pessoas que falam assim, é o dia do lixo. Eu falo, peraí. O dia mais maravilhoso é o dia que você vai sair com uma pessoa que você gosta, tomar um bom vinho. Você vai chamar de lixo? Isso é um luxo, na verdade. Claro. Então tem que valorizar isso. E eu acredito que se as pessoas elas fizerem um mindset, ou seja, elas entenderem que elas podem comer de tudo, em proporções adequadas, tranquilas, tal, elas não sofrem e conseguem chegar no objetivo Mas delas. a gente come muito. Em Nós geral. somos- Mais É. do que precisamos, normalmente. É legal isso, porque assim, por que a gente come muito? Porque a questão da emoção se mistura muito com a fome. O centro neurológico que controla a fome é o mesmo centro da ansiedade. Como a nossa cabeça ela foge do momento presente, ou seja, eu deixo de pensar que eu estou aqui na Jovem Pan, participando desse programa e tal, eu vou começar a ficar super ansioso, eu vou querer comer. Então, assim, se eu tirar minha cabeça do Morning Show e começar a pensar daqui 10 minutos, 20 minutos, eu vou ficar ansioso. Então, o mais importante é as pessoas terem consciência de que sentimento, emoção, se relaciona também com fome. Mas esse negócio de comer à noite? Falam assim, corte os carboidratos depois de sei lá que horas, não coma mais nada de carboidrato. É meio isso? À noite tem uma hora que, tipo, amigo, não precisa de tanto, você vai dormir, tá tudo certo? Então, mas o cortar o carboidrato nesse caso, Paula, ele não vai funcionar. Porque se a pessoa deixar de consumir alimentos que contêm carboidrato, ela vai consumir mais proteína e mais gordura. Daí ela acha que carboidrato vira gordura, mas ela já consome a gordura. Então, gordura não precisa virar gordura porque ela já é gordura, não é verdade? Então, numa hipótese de transformação, ela já consome o produto pronto. Então, assim, o mais importante não é cortar nada, é diminuir proporcionalmente. E o jantar, ele tem que ser uma refeição com menor quantidade de alimentos de uma forma geral, mas não excluir nenhum nutriente, não excluir o carboidrato. Agora, Antônio, voltando aqui para a dieta do jejum intermitente, né? Porque apesar que você te disse, já caiu por terra esse mito e tudo, mas muita gente ainda insiste. Sem dúvida. Então, a gente poder esclarecer um pouquinho. Uma das questões envolvendo isso, assim, você disse, não está calcado na teoria que se dizia que antigamente, sei lá, tem uma genética nossa, ancestral e tal. Não está nisso. Em relação à segurança, o que a gente pode dizer para o ouvinte que está nos acompanhando e que insiste, que vai dizer que tem alguma teoria que, sei lá, se eu fico muitas horas sem comer, o que isso impacta no meu corpo? Massa magra, por exemplo, eu começo a perder massa magra, o que isso começa a impactar no meu Desmaio. corpo? O que acontece com o meu corpo? Legal. Acho que todos nós já experimentamos por algum motivo jejum na nossa vida, né? Tem que fazer um exame de sangue, você ficou 12 horas em jejum. 12 horas sem comer, meu. Não era uma tortura aquilo? É horrível. Agora você imagina 48. Nossa. A gente foi por 4 isso. Então, algumas coisas que a gente percebe de cara no jejum. Vai mudar o seu humor, né? Vai gerar um mau hálito muito característico, porque você vai entrar em cetose, que é uma oxidação incompleta da gordura, então esse indivíduo ele vai ficar com um cheiro ruim na boca ali, né? Ele começa, então, a ter respostas muito mais instintivas, então ele deixa de ser mais ponderado e passa a ser mais agressivo, isso vai acontecer. E fisiologicamente, ele vai desidratando o próprio corpo. Aonde nós temos mais água no nosso corpo? No músculo. O músculo, 70% dele é água. Quando você deixa de se alimentar, você perde água do seu corpo. Quando você corta o carboidrato, por exemplo, esse carboidrato que garante a água dentro do músculo. Para cada 1 grama de carboidrato são 3 gramas de água. Se eu tiro o carboidrato, eu perco peso? Perco. Peso magro, porque a água não se mistura com a gordura. Então você vai desidratando o seu próprio corpo e a gordura fica paradinha ali.
Então, quando o Arcon me convidou para vir aqui, eu fiz comigo isso. Eu falei assim, eu vou fazer o jejum e eu vou... Você fez jejum? Eu fiz o jejum para testar, para trazer os dados para vocês. E esses Olha aí, dados... de quanto tempo? Eu fiz da dieta como certinho. como prescrito. E aí Conta teve um pra dado... gente, teve uma coisa muito interessante, né? Eu avaliei direitinho como tem que ser. Eu perdi 3 quilos de peso, eu peso 69 quilos, eu fui para 66 quilos e eu avaliei o que eu perdi. Eu perdi 2 quilos 850 de músculo. Caramba! Ou seja, na prática eu engordei. Porque se eu perdi o que é magro, aumentou o que é gordo. Mesmo perdendo peso. Então, assim, os nossos ouvintes, não se iludam com a balança. A balança não mede gordura, ela mede massa. Para medir gordura, é mais interessante você usar uma roupa que é volumétrica do que a balança, que só vai falar massa, né? Porque perder massa é fácil, basta desidratar que você perde massa. Agora, bom, se não tem nada... Só um minutinho, Ellen. Se não tem nada bom até agora, que a gente viu no jejum... E eu acho um erro mesmo, como você começou falando, da religião, a questão religiosa que as pessoas associam, é um outro propósito desse jejum. Claro. É uma outra ideia em que você se fecha, você medita, você tem um dia diferente, você para, você não continua com as suas atividades fazendo o jejum. É um outro propósito, então o erro já é primordial, aí já sai errado quem pensa em associar isso com práticas religiosas e embasar, né, a tua dieta ali, né, o teu jejum ali. Agora, tem alguma coisa boa? Tem matérias que mostram que a ciência aprova determinados períodos sem comer também, por outro lado, no sentido de desintoxicar, por exemplo, no sentido de você ter uma desintoxicação no teu corpo. Legal. Mas isso procede ou não? Mas você tá dizendo de ficar tomando esses sucos detox? Não, você faz um jejum que pode ser só tomando líquidos, água. Entendi. E a partir daí você tem uma purificação de algo, você condiciona o teu corpo a uma situação atípica e por isso, com isso, elimina toxinas. Existe isso? É uma possibilidade? É fato isso? Então, o fundamento disso, Edgar, vem de novo da questão religiosa e de muitas clínicas de desintoxicação de drogados, onde você precisa expor o indivíduo a um período de desintoxicação. Agora, o alimento não intoxica em hipótese alguma, porque se ele intoxicar, você tem que ir para o hospital, porque o caso é sério, você pode morrer de intoxicação alimentar. Então, existe uma relação ainda dessa questão de desintoxicação, entre aspas, porque não está intoxicado, com uma questão religiosa. Então, o indivíduo ele fala assim, eu fui glutão, eu comi demais e agora eu tenho que sofrer, eu tenho que passar a penúria com pouca comida, sofrendo isso. Agora, então, esse ponto ele está muito ligado a isso. E aí, um outro dado importante, quando a gente fala em meditação, quando a gente fala em outras práticas, aí existem outras questões que são muito mais filosóficas do que fisiológicas. Então, é compreensível isso, né? Muitas pessoas, quando meditam, falam assim, eu prefiro meditar de estômago vazio. E aí é uma outra questão, é uma questão de autocontrole. Ok, a gente não vai discutir essa prática porque ela tem um outro propósito, ela tem um outro objetivo, ela não é para emagrecer. É que ele faz a prática dele numa técnica muito conhecida chamada mindfulness. O mindfulness, ele parte do princípio de que você tem que estar muito conectado com o seu momento presente. Alguns autores até discutem não mais o mindfulness, mas o bodyfulness, que é você estar conectado com o teu próprio corpo, não apenas com a sua mente. Então, é eu prestar atenção onde está minha mão aqui quando eu estou falando com você, é eu prestar atenção onde está o meu corpo aqui quando eu estou falando com você. Então, acho que esse é um ponto. Desculpa. Agora, quando a gente localiza determinados alimentos que engordam, né, e você não quer engordar, o mais correto é simplesmente cortar. Eu, por exemplo, há séculos, eu não sei o que é, nem chocolate, por exemplo, não como. Eu percebi que engordava. E não tomo cerveja porque engordava. E mantenho o peso há 20, 30 anos. Isso aí é correto ou faz falta? Então, a minha opinião nesse sentido é que quando você retira algum alimento, você abre mão de várias coisas. Você abre mão da percepção do sabor, e nós sentimos 10 mil sabores no nosso paladar. E quando você restringe a um grupo limitado... Eu não tinha grandes prazeres. Orgias alimentares. Não, com chocolate nunca... Se não faz questão, aí é bom, né, de exatamente. Cortar. Eu faço a mesma coisa com pimentão, por exemplo. Eu cortei pimentão da minha vida. O seu tá bem melhor, hein? Tirar o pimentão. Veja bem, também. Chocolate e pimentão. Pois então, mas é questão de gosto. Mas comer só pimentão verde, depois tem que comer o amarelo. Amarelo, sem casca, né? Mas esse ponto é um ponto importante. Quer dizer, o abrir mão, o alimento, ele tem muitos significados, né? Então, por exemplo, a lasanha, pra mim, tem o significado da minha avó. Né? Então, lasanha.
Não é verdade? Então, assim, no teu caso, você conseguiu abrir mão da cerveja e do chocolate. Eu não tinha maiores prazeres. Porque a simbologia deles para você era muito pequena. Então a gente não pode dissociar isso. E eu não gosto de cortar nenhum tipo de alimento, porque eles têm uma relação além da questão nutricional. Correto. Né? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Presidente, por favor. Porque você sabe que eu estou morando agora aqui no Palácio Jaburu e às vezes eu peço, quando eu vou para o Alvorada, para que a Marcela prepare uma barbita para mim. Ah, você leva a marmita, Eu prefiro levar a barbita do que comer fora. Que eu queria ótimo. saber se isso é bom. É você mais a comida caseira do que ficar comendo por aí. Porque o Eliseu fica pedindo pra gente sair todo dia. Eu não gosto. Você sabe que a prática da marmita é uma prática interessante, né? Antiga, né? E ela é boa pelo seguinte: quando você faz essa comida caseira, você acaba se expondo menos a contaminantes fora da sua alimentação. Eu acredito que no Palácio da Alvorada, presidente, tudo isso esteja preservado, garantido, mas de qualquer forma, é uma estratégia interessante, principalmente aqueles indivíduos que não têm tempo para comer fora de casa ou para sair, né? De que o cara trabalha muito, ele come aqui na bancada mesmo. Pode ser um caminho esse. Fala, Paulinho. Agora, essa história de alimentos, tipo, cada vez é um goji berry. Agora, come goji berry e resolve tudo. Chia, tem um monte, né? Cada hora é um, inventa. Exatamente. Dá? Tem? Eles ajudam mesmo Então. assim a queimar aquela coisa? Então, ele Tipo, um chocolate e coloca um goji berry junto, tá legal? Perfeito, né? Pode? Então, e aí é um dado legal, porque assim, não adianta a gente tentar achar atalho para isso. Todos os alimentos, eles têm substâncias que são extremamente interessantes. O chocolate também tem substância interessante. Não apenas o sabor, né? Então, quando a gente fala assim de propriedades, todos eles possuem, mas nenhum tem uma propriedade mágica que vai fazer aquela gordura Tô muito sumir triste. no Tô estalar de muito dedo. triste. Você me desculpa. Queria muito que tivesse. Então, não tem esse atalho. Não né? tem. Não tem esse Não atalho. adianta nada. Não. É bom, mas... É bom, por exemplo, assim como as pessoas falam, eu tomo o vinho porque ele tem resveratrol. Fala, legal, se você vai tomar o vinho porque tem resveratrol, toma suco de uva, que também tem, não tem álcool. Ah, não, aí não tem graça. Então a gente tá falando que tem E que ter também graça. não tem graça. Né? Então, assim, o mais legal é a gente não se enganar. Por que a gente toma vinho? Porque é uma delícia, é gostoso, é um convívio social. Eu brinco e falo que o vinho ele requer 4 coisas: um bom vinho, uma boa taça, um bom lugar e uma boa companhia. Se não tiver um dos 4, não vai tomar num copo de plástico, num avião, sentado numa pessoa do lado que você não Mas conhece. o álcool é ruim mesmo pra dieta. O álcool ele é o segundo componente mais eficiente para engordar. Tá vendo, Paulinho? Ai, gente, só tristeza, né? Sei lá. Olha, eu queria agradecer aqui a participação no Morning Show nessa terça-feira do nutricionista Antônio Lancha Júnior. Obrigado, viu, doutor? Prazer, Edgar. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Morning Show. Olha só, o que fica de história é o equilíbrio, a parcimônia, o entendimento do teu corpo, a percepção do que você É é, isso enfim, aí. das suas relações, inclusive genéticas. Tem que saber Exatamente. como é que é a tua família e por aí vai. Exatamente. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Olha só, eu quero lançar aqui o Opinapan, vou aproveitar esse assunto aqui para lançar a nossa nova enquete no Opinapan, para você participar e interagir com a gente aqui no Morning Show. A pergunta é a seguinte, simples, direto e reto, hein? Você está acima do peso? Essa é a pergunta, você responde sim ou não. Interaja com a gente, na quinta-feira eu dou o resultado para vocês aqui no Morning Show. Me conta, por favor. Depois eu vou passar para você. Vamos lá, então agora 11 horas em ponto, horário de Brasília. Você tá tuitando o que aí? Eu tô postando uma foto aqui com o Antônio Lancha Júnior com a seguinte legenda: chorando a realidade de que não exista uma dieta milagrosa. É isso. É o meu post que eu vou fazer agora. Agora é hora da gente falar da nossa hashtag Propinão, com Propinão. maiúscula. Vou até atualizar aqui pra ver. A gente chegou já entre os assuntos mais comentados do Brasil. Quem tá no Twitter sabe disso. Chegou e saiu? Eu não sei onde tá agora. Atualizei. Às vezes sai, às vezes fica. Deixa eu ver como é que estamos. O pessoal não tá gostando, ó. Não, é que tá acontecendo uma coisa no IML de Cuiabá, com um fantasma, pois é, um vídeo gente. que tá na internet do fantasma do IML de Assustador, Cuiabá, E, na que verdade, tá parece que não é, mobilizando a internet, Ixi. entendeu? Então não tem pra ninguém. O propinão Só ficou pro pra trás, fantasma. entendeu? Pra assombração. Mas a gente entrou nos CTs, tem muita gente comentando, muita gente dizendo que quer fazer pesquisa científica com o Augusto, porque como que ele não gosta de chocolate, isso é muito estranho. E esses comentários, então, continuem aí, hashtag propinão, o não maiúsculo,
participando aqui do Morning, porque hoje tem prêmio, né? Boa. Já que estivemos entre os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio sim. Boa, e vamos lá aqui com os nossos ouvintes, né? Falando aí se eles incorrem em pequenos delitos, né? Conhecem alguém que faz aquela... Sabe aquele jeitinho? Esqueminha. Sei. Dá um esqueminha aqui, um esqueminha ali e tal. Será mesmo que a corrupção é um problema cultural brasileiro? Vamos ouvir o que os nossos ouvintes estão dizendo. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Luiz Fernando, motorista, sou de Mogi das Cruzes e estou aqui em São Paulo todo dia. Bom, cara, sobre esse que o falou agora, eu sempre, quando eu saio com o carro da minha sogra, ela tem o papelzinho de idoso, né? Então sempre quando eu saio com o carro dela emprestado, eu coloco na vaga de idoso, né? Não é legal. Essa é a minha... Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é Cláudia de Cuiabá. Bom, eu acredito que não tem como comparar, mas é tão grave e feio quanto o que os políticos fazem. Eu, por exemplo, cometi um grande erro quando eu peguei um troco a mais. Eu vi que era um troco a mais e eu não devolvi. Não falei nada, fiquei quieta e fui embora. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o José de Taboão da Serra. Bom, o meu pequeno delito, às vezes eu estou no restaurante por quilo, a fome aperta, 1h, 1h30 da tarde, rouba a coxinha, e eu dou uma beliscada na comida do prato, né? Espero que isso não seja um crime tão grave assim quanto esses que estão rolando aí no nosso Congresso. Um abraço. O cara enche de salgadinho e vai comendo ao longo da bancada ali, No né? caminho. Tem mais uma aqui. Galera do Morning Show, aqui é o Marco de Itajaí, Santa Catarina. Então, eu já dei dinheiro para um guarda de trânsito para ele me liberar, pois tinha ingerido bebida alcoólica. E ele me parou numa blitz e dei dinheiro para ele aceitou, me liberou. No outro dia, comentando o caso, lógico, não concordo com o que eu fiz, né? Mas na hora a gente nem pensa, né? A gente só quer tentar resolver na hora tudo para não ter um prejuízo maior em ter o carro apreendido, prender a habilitação, perder a habilitação no caso, né? Então, no último caso, eu fiz isso aí, aceitou, mas me arrependo. Fala, galera do Morning Show, beleza? Aqui quem fala é Diego, do Paraná, Ponta Grossa. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, a respeito aí da corrupção que tá tendo no nosso país, infelizmente um dia eu já fui corrupto. Teve um dia que a minha irmã descobriu que eu matei a aula. Daí, Nossa, que susto. pra ela não contar pra minha mãe e eu me safar da surra, eu paguei com uma propina que foi limpar a casa a semana inteira. Que pra ela era um preço bem justo. Infelizmente é o nosso jeitinho brasileiro de ser. Valeu, galerinha, abraço, ótimo programa. Legal, bacana. Não, e eu que falei que é o fantasma, disseram que era do IML de Cuiabá, né? E não é? Mas agora parece que o vídeo foi gravado em Araucária. É que tá todo mundo citando Curitiba. Cuiabá, mas foi Sei outro lá, lugar. Exatamente. Até o nossa assombração, a Uma gente música não de sabe de fantasma. onde vem. Você entendeu? Agora, como é o só Brasil? sobre esses áudios, de uma coisa bacana da gente pensar. Ano passado, quando a Alexandra Lojas esteve aqui, a gente colocou como tema do WhatsApp, cada um reconheceu um momento em que tinha sido racista, machista, homofóbico, e que... As pessoas se abrindo, né? E as pessoas se abriram e disseram, puxa, eu fui e foi mancada, agora eu vejo que foi mancada. Então, acho que é legal, assim, o pessoal aqui acabou reconhecendo um momento de mancada e bacana a gente reconhecer. Sim. É bacana a gente reconhecer e, Pra mudar, vamos né? mudar, né? Pô, Boa, né? boa. Fizemos, deu, agora à frente. Seguindo na política, Augusto, vou falar com você agora, hein? O ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, disse que a estabilidade política do país tende a ser considerada no julgamento da chapa presidencial Dilma Temer, investigada por abuso econômico em 2014. O Mendes afirmou o seguinte, abre aspas aí: não temos juízes de Marte, são juízes do Brasil. Augusto, não sei se eu tô maluco aí, mas nesse caso quem deveria nortear isso aí é a letra da lei, né? Não tem a menor dúvida. Essa frase, essas declarações do Gilmar Mendes querem dizer o seguinte: durante séculos, faz séculos que os seres humanos, os terráqueos, querem saber se existe vida inteligente em outros planetas. O Gilmar Mendes descobriu que só existe vida inteligente entre os juízes de Marte. É o seguinte, juiz cumpre a lei. Exato.
Juiz e ministro do Supremo defende a Constituição e interpreta. Simples Dúvidas assim. possíveis. Simples assim. O problema é que o Gilmar Mendes é um símbolo da politização da justiça. Ele almoça todo fim de semana com o presidente Michel Temer. Ele se reúne com políticos, como aconteceu agora há 2, 3 dias, uma reunião de políticos de vários partidos que, a pretexto de comemorarem o aniversário do Aécio Neves, aproveitaram para discutir a questão do Caixa 2 com a presença de um ministro do Supremo, isso é grave. Então precisa acabar com esse negócio de politização da justiça e cumprir a lei. É isso que juiz faz. Este é o problema de você colocar no Supremo quem não tem nenhuma experiência com magistratura. Eles nunca foram juízes. Né? Você tem advogados, professores de direito, etc, etc. Com essa composição aparece um Gilmar Mendes achando que ele decide quando aplica a lei, porque ela tem que estar condicionada, essa aplicação, à situação política brasileira. Quem é ele para decidir se é hora ou não de se aplicar a lei? A lei se aplica sempre. A todo instante, né? Isso. Vamos agora falar com o nosso correspondente em Londres, o Ulisses Neto. Olha, porque o caminho está aberto, o noticiário já dá aí informação suficiente para considerar que o caminho para o Brexit está aberto. Cabe agora à primeira-ministra britânica Theresa May apertar o play, né, Ulisses? Bom dia. É mais ou menos isso mesmo, Edgar. Só falta apertar o botãozinho agora. E aí a primeira-ministra ela já teve todos os trâmites necessários no parlamento. Muita gente falou, olha, vai demorar, os juízes estão tentando atrasar o processo porque a justiça britânica obrigou a primeira-ministra a conseguir uma autorização no parlamento antes de dar início ao Brexit. Sim. E no final das contas era só, como vocês estavam falando até agora, né, uma interpretação da lei, porque a lei aqui dizia o parlamento que decidiu entrar na União Europeia, então o parlamento é que tem que decidir sair da União Europeia também. E aí não teve atraso nenhum. A primeira-ministra montou um calendário de separação da União Europeia, ele está sendo cumprido, inclusive, ela já poderia hoje mesmo dar início a essa separação formal, né, os procedimentos de separação, na verdade, porque precisa acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que fala sobre os trâmites e as negociações para essa desfiliação, e já está tudo certo do lado burocrático aqui da Grã-Bretanha. Mas a confusão, é claro, continua muito grande, porque os direitos dos europeus não estão garantidos, e esse é o ponto principal nesse momento, porque na Inglaterra existem milhões e milhões de europeus morando por aqui, por causa da livre circulação de pessoas. A primeira-ministra já tinha dito o seguinte, quando eu acionar o artigo 50, acabou essa história de livre circulação. Então, a Grã-Bretanha não vai mais autorizar a permanência dos europeus aqui indiscriminadamente, mas também é um ponto de contestação em relação a isso, se ela pode ou não, mas de qualquer forma, a primeira-ministra disse que pretenderia barrar. Então, por exemplo, quem tem um passaporte da União Europeia, que está ouvindo a gente agora, é o caso de muita gente aí no Brasil, né? Um passaporte português, italiano, a partir de provavelmente 27 de março, que é quando o artigo 50 deve ser acionado, já não vai mais poder morar aqui no Reino Unido, né? Essa é a expectativa, porque na Grã-Bretanha, assim como na política do Brasil, também tudo muda a toda hora, né? Nesses últimos tempos, a previsibilidade britânica foi para as cucuias. E nessa confusão toda de separação, são 2 anos de processo, porque agora a União Europeia vai ter que negociar com a Grã-Bretanha como vai ser essa separação. Eu sempre repito aqui na rádio que o Lord Mandelson, o Peter Mandelson, um dos políticos mais conhecidos aqui do Reino Unido, disse que separar a Inglaterra, né, ou a Grã-Bretanha da União Europeia vai ser como separar um ovo de dentro de uma omelete, né? Vai ser muito difícil, porque as leis já estão todas misturadas, o sistema tributário e tudo mais. E quando tudo isso estiver concluído, é que a gente vai saber qual vai ser o futuro exatamente da Grã-Bretanha. Então, Ulisses, é incerteza atrás de incerteza por aqui. E para aumentar a confusão, a Escócia, ontem, por meio da sua primeira-ministra, Nicola Sturgeon, anunciou que vai convocar um segundo referendo separatista. O primeiro foi em 2014, e a vitória do sim, né, pela permanência, melhor dizendo, a vitória do não, de não se separar, né, da Grã-Bretanha, foi até bastante grande, 55 a 44, mais
de 10 pontos de diferença, mas agora o que os escoceses estão dizendo é que mudou o cenário. Então eles vão escolher entre ficar com a Grã-Bretanha ou ficar com a União Europeia. Só que para isso eles precisam da autorização de Londres, e Londres já disse que não vai autorizar esse referendo separatista. Então vem muita confusão pela frente, Edgar. Era isso exatamente que eu queria acrescentar, você se antecipou, porque é um ingrediente a mais já num processo complexo, que é essa, digamos, tentativa de retirada do Brexit, né, da União Europeia, desse imbróglio gerado aí com a afirmação da primeira-ministra da Escócia de que vai abrir um referendo para que os cidadãos escoceses decidam sobre isso. Quer dizer, é mais um ingrediente que entra nesse conturbado e complexo processo. Não, veja os impactos do referendo do britânico no ano passado, porque a gente vai ter... Ele não é só a questão de tirar a Grã-Bretanha da União Europeia, mas como isso reflete em vários outros aspectos políticos, e pode ser que daqui a 2 anos, o mundo como a gente conhece hoje, né, com a organização, uma das mais famosas do mundo, que é a União Europeia, no mundo geopolítico ela é extremamente relevante, né? Ela pode simplesmente não existir, porque o Brexit... de certa maneira está influenciando o processo eleitoral lá na Holanda, que vai ter a votação amanhã, né? E lá se fala muito do Nexit, que seria, né, o Netherlands Exit, que um dos candidatos por lá, dos favoritos, do partido favorito, que é o Partido da Verdade, o PVV, prega a separação da União Europeia. Na França, no mês que vem também, a Frente Nacional segue com muito bem cotada no primeiro turno. No segundo turno a história é um pouco diferente, mas não dá para dizer que a Frente Nacional não vai ser eleita. E uma das bandeiras da Marine Le Pen é sair da União Europeia. Tem a eleição na Alemanha. Então, os reflexos, todos eles usam o caso da Grã-Bretanha para angariar votos, para dizer, olha, se a Grã-Bretanha escolheu sair, a gente pode sair também. Então, a União Europeia está em frangalhos nesse momento, viu, Edgar? É o chamado abriu a porteira, né? Ulisses, obrigado, viu? Valeu, um abraço, Edgar, até mais. Um abraço, Ulisses Neto, nosso correspondente em Londres, conversando com a gente sobre o Brexit. Vamos lá, voltando aqui para São Paulo, vamos com um dado assustador, na verdade, né? Nos últimos 4 anos, o número de casos oficiais de assédio sexual no transporte público da cidade avançou, escutem essa, 850%. Ellen, pelo jeito as autoridades não estão fazendo muita coisa ou não estão fazendo nada nesse sentido. É um crescimento absurdo. Casos oficiais. Pois é, porque imagino esse que não chega, né? Porque esse é um crime, a gente precisa lembrar sempre, quando a gente fala de assédio, de agressões às mulheres, é um crime subnotificado, né? É o tipo de crime que as vítimas não registram por constrangimento, por N questões. E aí é uma reportagem que está hoje no estado de São Paulo. Aliás, parabéns ao repórter Elvio Romero. Aliás, o Elvio Romero é quem registrou a foto aqui principal. Parabéns ao repórter que ele fez levantamento de dados sobre essa reportagem, porque eles fizeram um pedido com acesso à informação, a lei de acesso à informação para conseguir isso, né? Porque a gente sabe que ninguém consegue esses dados se não for assim, pedindo a lei de acesso à informação, porque você não levanta junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, você não tem esse tipo de informação. E o que ele descobriu é o quê? Que ele foi juntando as informações lá de 2013 até 2016 e quando em 2013 você tinha denúncias de assédio dentro dos trens da CPTM, do metrô e dos ônibus, né, de São Paulo, você tinha um registro de 23 denúncias. Quando chegou lá em 2016, esse tipo de denúncia só em ônibus aqui da cidade de São Paulo, tá? De 23 foi para 219. Se você pegar o metrô e a CPTM, você passou para 188 relatos de assédio. E aí, gente, a gente está falando... Por ano, num ano ali. Então, assim, relatos do tipo... Homens que ejaculam nas mulheres dentro do trem, do ônibus, homens que se esfregam, encoxam, enfim, aquelas coisas que são horrorosas, que quem pega esses metrôs, trens e ônibus lotados sabe diariamente. Eu sou usuária de transporte público aqui na cidade de São Paulo, eu sei o que é isso, é horroroso. E o que acontece? O que a gente percebe em geral? Não tem muito um esquema de segurança que te ampare nesses transportes. No ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, porque nas campanhas em redes sociais, a gente começou a descobrir, sobretudo movimentos, né, de mulheres começaram a descobrir que tinha no Facebook grupos de homens
que se intitulavam encoxadores Sim. do metrô, A gente falou encoxadores da disso. CPTM. Sim. Que compartilhavam vídeos, compartilhavam essas experiências. E aí começamos a denunciar, as mulheres começaram a denunciar isso. E aí o metrô e a CPTM começaram a fazer cartazes dizendo: olha, denuncie, nós estamos aqui para te apoiar e tudo mais. Ainda assim, é uma situação delicada. A mulher que vai denunciar, e eu já fiz reportagens, conheço mulheres que tentaram denunciar, é uma burocracia, é difícil, você fica exposta. Se você não flagra ali na hora, como é que você vai fazer? Assim, né? O cara tá te encoxando, você vai pegar o cara pelo braço, vai levar, né? Você, mulher, é difícil, né? É uma a situação muito complicada, muito porque delicada. os trens, eu uso o metrô também, o metrô É. tem essa campanha de anonimato, você faz a denúncia, mas a condição para você detectar isso é muito difícil, porque os trens vão abarrotados mesmo. Exatamente. Tá todo mundo ali apinhado num trem, quer dizer, é uma situação já desfavorável para a própria segurança do metrô conseguir fazer um trabalho efetivo. E tem um outro detalhe que eu acho também que é a questão da denúncia por si, né? Em outros lugares, em outros países, a população não tem medo de denunciar e falar: olha, fulano está fazendo isso, e todos os cidadãos vão para cima daquela pessoa no sentido de: olha, você está fazendo uma coisa Não errada. é aceito, né? A denúncia é levada a sério. Aqui a gente tem esse medo, esse receio de que você, não, eu vou arrumar problema pra mim. Exatamente. Alguém vai cair em cima de mim, eu posso arrumar um problema e eu não vou me envolver. Eu não vou conseguir. Aliás, provar. alguns dos relatos aqui, justamente na reportagem de hoje do Estadão, é justamente nesse sentido. Tem mulheres que ficam com receio de denunciar, porque assim, eu vou pegar amanhã essa linha e Eu vou encontrar de novo eu com vou o encontrar sujeito. de novo essa pessoa. É. Então, assim, foram, repetindo, né, de 23 para 219. Em 2013, 23 só registros. Em 2016, 219, juntando ônibus, metrô, trem. É muita coisa. Aí você diz assim: nossa, será que aumentou tanto o número de assediadores? Não. Tem um dado positivo nisso, que eu acho que aumentou a consciência das mulheres de denunciar, de não aceitar, de entender o que é. Porque às vezes não entende o que é o assédio, né? Entender o que é. Mas também temos um caso sério, que é a omissão do Estado e de nós, cidadãos. Será que quando a gente vê um cara fazendo isso, né? Num trem lotado, no metrô lotado, a gente toma uma atitude? Porque às vezes já aconteceu, eu tá num ônibus lotado, eu ver um cidadão que tá ali, né? A perna aberta, aquele clássico sentar de perna aberta do homem ao lado da mulher, que é pra ir roçando nela. Você faz alguma coisa? Meu amigo, toma uma atitude, porque às vezes a menina tá constrangida, ela não consegue falar, ela não sabe o que fazer, a vítima. Então você que tá vendo tem que agir. Faça também alguma coisa, Exatamente. né? Porque a vítima às vezes está muito constrangida. Ok. O goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, deu uma entrevista coletiva agora há pouco, já na posição de goleiro do Boa Esporte. Destaque aí pra gente, Vini, os detalhes dessa... Foi apresentado lá em Varginha pelo Boa Esporte, que perdeu mesmo ontem o seu patrocinador master, né, o Góes e Silva. Se retirou também o material, o fornecedor esportivo, então tá sem os 3 patrocinadores, sem fornecedor de material esportivo, mas mesmo assim apresentou hoje o goleiro Bruno, que não quis entrar em nenhum assunto relacionado a Elisa. A própria assessoria de imprensa do Boa Esporte falou: se rolar algum tipo de pergunta deste tipo, nós vamos encerrar a entrevista por aqui. Mas logo a primeira pergunta foi: Bruno, você acha que você merecia uma nova chance? O porquê que você merece uma nova chance? Ele já não quis responder. A biografia dele é tão vasta, né? Podia falar de outros assuntos. Pois é. Também falou que quando Deus abre as portas para um homem... quando Deus abre as portas, homem nenhum fecha, né? Que quer jogar, que estava se preparando para isso, que ainda sonha com seleção brasileira. E quando perguntado, Edgar, sobre a rejeição do torcedor, né, que ele vai enfrentar em todos os estádios, né, dos seus adversários, e também se ele esperava amizade de ex-companheiros dele, ele respondeu isso. Assim, eu pego alguns exemplos do passado, no meu caso não é único, né? Assim como tive colega de trabalho, colega de profissão, que passou por uma situação como essa a carreira toda, que foi o Edmundo.
assim como outros cantores, pessoas públicas passaram, superaram e venceram, assim espero que seja a minha trajetória também. A pressão sempre vai existir. Ela vai existir sempre. Se eu não estiver preparado para essa pressão, eu posso levantar aqui e ir embora. Mas referente à amizade, hoje eu percebo que não é quantidade, não, qualidade. Então, eu esperava assim, apoio de algumas pessoas e me surpreenderam. Então, tudo que aconteceu me fez perceber quem realmente está do meu lado e quem não está. Sobrou até pro coitado do Edmundo, né? Foi acusado de ter assassinado, de mandante do assassinato de uma mulher qualquer. E teve uma pergunta também que ele não quis responder, que foi: você acha que um pai deveria levar o filho ao estádio para te aplaudir? Ele não quis responder. Ok, vamos lá fechar o programa de hoje com uma notícia do cinema. Aliás, um fenômeno de bilheteria, né, Paulinha? Esse filme Logan aí. Tá em primeiro lugar no Brasil. Conseguiu vencer os humorísticos nacionais, os filmes de comédia. Nossa, conseguiu bater o Scorsese, né, gente? O Scorsese ficou na 7ª posição apenas nesse último final de semana com Silêncio. E aí a gente tinha, na verdade, uma briga de gigantes. Seria Wolverine versus King Kong. Essa era a real briga pelas bilheterias do Brasil. E o Wolverine se deu bem. Pela 2ª semana consecutiva ficou em primeiro lugar. Uma arrecadação gigante. Já levou mais de 3.800.000 brasileiros aos cinemas. E se transformou na melhor estreia do cinema, no filme de melhor bilheteria desse ano no Brasil, à frente de 50 Tons Mais Escuros. Claro, a gente tá no começo do ano, né? Ainda tem muita coisa para acontecer aí nos cinemas, mas foi muito satisfatória a arrecadação de Wolverine. Nos Estados Unidos a história foi um pouco diferente. Kong, a Ilha da Caveira, ficou em primeiro lugar. Logan ficou ali numa 2ª posição, mas está perto de arrecadar $100 milhões por lá, então ninguém tá reclamando, Edgar, o pessoal tá bastante feliz. E nos Estados Unidos o que tá fazendo muito sucesso é um filme que chama Get Out. É uma história bastante curiosa, baixo orçamento, 4,5 milhões, isso é nada, tá, de orçamento para cinema. É cinema independente do mais michuruquinho. Só no final de semana passado, 20 milhões de arrecadação. Já bateu 110 milhões de arrecadação esse filme Get Out, que é um filme de terror com pitadas de humor e é um remake. Olha que filme, adivinha quem vem pra jantar, aquele filme que foi estrelado pelo Sidney Poitier, que é a história de um casal que vai conhecer a família da menina, ele negro, ela branca. Então essa história aí do Sidney Poitier, um clássico do cinema, transformado em terror com pitadas de humor, tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil em junho. Mas na guerra entre King Kong e Wolverine, no Brasil, pelo menos, Wolverine é rei. Olha aí, falado, Paulinha. Então tá aí. E é triste o filme, né? No final... Ó, eu nem vou falar pra ninguém Vai falar. contar aí. Parece que o pai de uma pessoa que é muito ouvinte do programa, que ficou muito chateado porque eu dei algum spoiler de Logan. Aí veio da Pena, alimenta isso, e eu tô muito triste que esse pai tá chateado. Eu nem sei o que eu falei, eu nem sei qual foi o spoiler, entendeu? Você deu o maior spoiler falando que é triste. Deixa eu dizer. É triste mesmo, leva lenço. Brincadeira. Não, peraí, Ellen, você vai me ajudar nessa aqui, porque é o seguinte, o da Pena, ele vem aqui, cara, e ele tem que dizer o seguinte: então, esse programa é um sucesso, eu sempre agradeço aos nossos ouvintes pelo prestígio, pela audiência, pela repercussão que o Morning Show sempre tem. E o irmão mais famoso do da Pena tá lá combatendo o nosso horário agora. Mas aqui, ó, não tem pra ninguém não, Ele tá mais bravo que tem que acordar mais cedo agora. Ele vai acordar. Ele vai conseguir acordar. Você conhece teu irmão, não é? Conheço. Ele vai lá, não tem spoiler não, hein? Só aqui no Morning Show, hein? Fala, Ellen. Não, só fazer um registro, não deixar injusto aqui, né? É da Juliana Diógenes, a matéria maravilhosa e justa e propícia aqui do Estadão, tá? Vamos lá, vamos pras prendas de hoje? Podemos, Paulinha, então começa você, vai. Vamos, aqui no Twitter quem ganhou foi o Denis Romão. Vou falar com você aqui, tá? Que você ganhou o prêmio do Morning pela hashtag de hoje. Deixa eu ver quem é que vai trazer hoje o sorteio. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente pra dar o ganhador do WhatsApp. Quem é? Posso estudar aqui, meu? O Casão. Vai, Casão. Aqui, WhatsApp, né? Luiz Fernando, meu. Mogi das Cruzes. Joga uma bola? É boleiro ele? Que é bom, hein? Valeu, aí a gente fica por aqui. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Beijo, Paulinha. Beijo. Beijo, Ellen. Ellen?
Oi, beijo. Beijo. Ela tava já no Twitter, né? Você Tava viu? respondendo. Esqueceu, né, aqui dessa pessoa que você falou. Augusto, um abraço. Abraço, Vini. Valeu, fora Emily. O quê? Fora o quê? Emily, tchau. Gente, fala aí agora, Vini, porque é o seguinte, eu preciso do teu tempo agora. Vai, fala, Vini. Fala. Fora Emily. Por que Por ela que tem que fora sair? Emily? Eu não quero fazer tatuagem. Vai ter que fazer. Ah, certo, tá bom. Você ouviu Jovem Pan. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.